Senhoras e senhores, para a conferência de encerramento deste 11º Congresso Mineiro de Direito Administrativo. Para presidir a mesa, convidamos o doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Direito pela mesma instituição, professor adjunto da UFMG, advogado com experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Administrativo, professor doutor Vicente de Paula Mendes. Para apresentar o tema Lições para o Direito Administrativo do século XXI. Anfitrionada pela senhora presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, professora doutora Maria Fernanda Pires de Carvalho Pereira, convidamos doutora Maria Silvia Zanella de Pietro. Inicialmente, ouviremos o presidente desta mesa, essa conferência de encerramento do 11º Congresso Mineiro de Direito Administrativo, professor doutor Vicente de Paula Mendes. Boas tardes. Quero agradecer à professora Maria Fernanda Pires pelo convite para estar aqui com vocês nesse congresso. Cumprimentar a ela e aos realizadores do evento pelo trabalho e dizer que o direito administrativo continua vivo, mais vivo ainda com vocês, mais jovens, que continuam esse trabalho de criação e aperfeiçoamento de um ramo do direito que tem essa missão de ajudar o Estado a crescer, a se transformar. Mas quero, sobretudo, agradecer a presença da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que dispensa apresentações. Só posso dizer aos mais jovens que ela é professora titular de Direito Administrativo da USP e procuradora do Estado de São Paulo, aposentada. Vai nos brindar com mais uma lição, das tantas que aprendemos com ela, cujo tema é Lições de Direito Administrativo do século XXI. A professora está com a palavra. Está ligado já, professora. Já. Então, boa tarde a todos. Eu queria dizer o seguinte, eu, infelizmente, não pude estar presente em todos os painéis, todas as sessões, mas pela troca de mensagens no WhatsApp, eu já fiquei sabendo que foi um sucesso. A inauguração foi muito bonita, a abertura, a homenagem ao Pedro Paulo foi muito bonita, e os painéis foram excelentes. Então, eu dou meus parabéns aos organizadores, especialmente à professora Maria Fernanda, a quem eu agradeço pelo convite, por estar aqui participando. Fico feliz por ter o professor Vicente de Paula aqui presidindo a mesa. Vejo que ele tem uma cara brava, ele é muito rigoroso. E eu me permito me dirigir ao Pedro Paulo. Eu vou falar Pedro Paulo porque nós nos conhecemos desde longa data e estamos ali emparelhados em termos de idade, né? Mas eu me identifico muito com você, um pouco porque fizemos carreiras muito semelhantes, seguimos os mesmos rumos, e também pelo fato de sermos jovens há mais tempo. Também o senhor, né, está entre os jovens há mais tempo. Então, é muito gratificante estar aqui. Eu vou falar eu gosto muito dos versinhos, né? Eu encontrei um trecho do Oscar Wilde falando sobre o professor. Ele diz as seguintes palavras: não quero adultos nem chatos, quero-os metade infância e outra metade velhice. Crianças para que não esqueçam o valor do vento no rosto, e velhos para que nunca tenham pressa. E eu queria também, aqui com uma pontada de bom humor,
citar um trechinho curto do Carlos Drummond de Andrade, que diz assim: um professor disserta sobre ponto difícil do programa. Um aluno dorme, cansado das canseiras da vida. Vai repreendê-lo? Não. O professor baixa a voz para não acordá-lo. Então, eu acho que todos nós, professores, já passamos por essa experiência de vermos algum aluno dormindo, um soninho gostoso, né? Até porque eu dava aula à noite, e à noite os alunos vêm do trabalho, são cansados, e é justo que tenham um pouco de sono. Mas deixando de lado esses alunos assim mais dorminhocos, eu acho que para nós, professores, o que é importante é olhar à nossa volta e vermos a quantidade de ex-alunos, de profissionais que nós ajudamos a formar. Alunos que seguiram os nossos rastros e, às vezes, passaram na nossa frente, nos deixaram para trás. Então, é muito gratificante chegar no local, ver juiz, promotor, delegado, advogados de renome, que foram nossos alunos. Eu acho que esse é o nosso maior presente. E eu queria parabenizar o Pedro Paulo, porque teve essa gratificação, acho que ainda passa por essa situação de encontrar ex-alunos, e aproveite bastante esse momento de glória. Tenho certeza que toda a sua família está muito orgulhosa nesse momento. O meu tema é Lições para o Direito Administrativo do século XXI. Eu comecei a atuar na área de direito administrativo em 1969. Eu comecei a me envolver com o direito administrativo quando comecei a me preparar para o concurso de procurador do Estado. Ingressei na carreira em 1970. No mesmo ano, eu comecei a fazer o curso de pós-graduação, mestrado, depois doutorado, livre docência, cheguei a professor titular, fui orientanda do professor José Cretela Júnior. Por que eu digo isso? Porque faz 50 anos que eu vivo o direito administrativo. O direito administrativo faz parte da minha vida, faz parte da minha alma, e eu não consigo me desvincular deles. Vocês que são mais jovens, estou vendo ali a Raquel, o Eurico, vocês vão ver daqui a alguns anos, vocês vão querer se livrar do direito administrativo e não tem como. Então, eu acredito que o Pedro Paulo tenha passado pelas mesmas fases que eu e que sabe bem o que significa essa ligação com o direito administrativo. Eu não podia deixar de fazer também uma referência aqui ao professor Paulo Neves de Carvalho. A gente percebe do carinho que todos os mineiros têm por ele, e que eu tenho também, porque ele participou de 2 bancas minhas na Faculdade de Direito da USP, quando eu fiz a livre docência e quando eu ganhei o concurso de professor titular. E ele foi realmente uma pessoa que mora até hoje no meu coração. Os primeiros passos que eu dei na área do direito administrativo, quando eu estava me preparando para o concurso, e mesmo depois que eu já estava na procuradoria, as minhas primeiras lições eram inspiradas em Eli Lopes Meireles. Eu comecei trabalhando na consultoria jurídica da Secretaria da Fazenda, onde só havia um livro na biblioteca, que era o livro do Eli Lopes Meireles. E quando eu começava a preparar as minhas aulas, era no livro dele que eu me baseava. Então, eu digo isso para mostrar o tempo que faz que eu estou no direito administrativo, e durante esse tempo eu acompanhei a evolução e continuo acompanhando, porque o direito administrativo está hoje num processo de mutação muito grande. Eu tenho falado muito sobre temas que obrigam a analisar a evolução do direito administrativo. Por exemplo, já falei sobre o futuro do direito administrativo. Falei o direito administrativo da crise, o direito administrativo em tempos difíceis, a corrupção e o direito administrativo.
No ano passado, a editora me pediu para escrever um livro sobre os impactos da Constituição de 1988 sobre o direito administrativo. E agora, lições de direito administrativo para o século XXI. Então, a escolha desses temas mostra a preocupação dos doutrinadores, dos juristas, dos professores, com o que vem acontecendo com o direito administrativo. Alguns achavam, eu já ouvi algumas pessoas falar, o direito administrativo vai acabar. Deparei um dia com o ministro Lewandowski lá na faculdade, e ele falou para mim, o direito administrativo está no fim. E eu pensei comigo, será que é por isso que meu livro está crescendo tanto? Quem conhece a primeira edição do meu livro vê agora, vê a diferença de tamanho. Outros dizem que o direito administrativo está se alargando. Eu prefiro dizer que nós temos um novo direito administrativo, um direito administrativo renovado. O direito administrativo brasileiro, ele vem experimentando um crescimento espetacular desde a Constituição de 1988, seja pela quantidade de emendas à Constituição, de leis novas que foram surgindo, enriquecimento da doutrina com os trabalhos de mestrado, doutorado. Hoje nós temos uma infinidade de manuais de direito administrativo e até o crescimento da importância da jurisprudência como fonte do direito administrativo, que não acontecia até alguns anos atrás. Então, realmente houve uma mudança grande. Mas eu diria que o direito administrativo, ao mesmo tempo que vem se renovando, ele mantém uma parte do seu esqueleto. Aquele esqueleto que a gente estudou na faculdade, que nós ensinamos aos nossos alunos, continua de pé. Então, vocês vejam, ele continua sendo um ramo do direito público caracterizado por prerrogativas e sujeições. Isso acho que nunca vai deixar de existir. Mas não há dúvida que hoje essas prerrogativas estão tendo um abrandamento, porque pelo surgimento da ideia de consensualidade, aumento da contratualização dentro da administração pública, em substituição parcial aos atos unilaterais imperativos da administração pública. E nós temos, por exemplo, hoje, vários instrumentos de contratualização, como os termos de ajustamento de conduta, os acordos de leniência, a mediação e outras medidas que vão surgindo por aí. Os princípios da administração pública continuam sendo os mesmos que eu estudei lá nos livros do Eli Lopes Meireles. Legalidade, moralidade, interesse público. Só que hoje os princípios estão na Constituição. Então, eles ganharam uma força normativa muito maior, às vezes prevalecendo sobre a própria legislação infraconstitucional. As empresas estatais continuam a existir, tanto assim que surgiu, em 2016, a Lei das Estatais, que é a Lei 13.303. Só que as empresas estatais hoje convivem com a ideia de desestatização. Desestatização que vem acompanhada da ideia de regulação, porque desestatiza e depois tem que surgir as agências, os organismos que vão regular aquela atividade que passou para a iniciativa privada. Os serviços públicos previstos no artigo 21 da Constituição Federal, que sempre foram considerados serviços exclusivos do Estado, foram parcialmente liberalizados, quer dizer, parcialmente passaram para a iniciativa privada e passaram a ser regidos pelos princípios da ordem econômica. Só que uma parte desses serviços, eles não podiam privatizar tudo porque está na Constituição, uma parte desses serviços continua a existir como serviços públicos exclusivos do Estado, sujeitos a um regime jurídico de direito público e que o Estado pode desempenhar diretamente ou por concessão, permissão e autorização. Além disso, nós continuamos a falar em serviços públicos sociais do Estado. Continua a haver o regime estatutário do servidor público, que não sei se não vai acabar,
Porque hoje o regime estatutário, ele convive com o regime seletista, com do regime do servidor temporário e convive com o pessoal terceirizado, que existe em grande quantidade dentro da administração pública. E desde a Constituição de 88, desde a redação original, existe uma tendência a aproximar o regime estatutário do servidor do regime do trabalhador do setor privado. Vocês vejam agora, cada reforma da Previdência aproxima-se mais o regime previdenciário do servidor estatutário do regime previdenciário da iniciativa privada. Então, é uma tendência forte. O princípio da supremacia do interesse público, ele continua a existir, mas sofreu muita resistência e hoje existe um entendimento de que só se pode falar em supremacia do interesse público se existe um fundamento no ordenamento jurídico. Não é em qualquer situação que o interesse público vai prevalecer sobre o direito individual. Continua a existir o princípio da legalidade, que nasceu com o Estado de Direito lá na época da Revolução Francesa, só que é um princípio da legalidade profundamente alargado, que hoje abrange não só os atos legislativos, propriamente ditos, os atos normativos do Poder Executivo, mas abrange também os princípios e os valores, os fins sociais que decorrem direto ou indiretamente da Constituição. Aí nós vamos buscar inspiração lá no direito alemão, na Lei Fundamental de Bonn, quando diz que o legislativo obedece à Constituição. O executivo e o judiciário obedecem à lei e ao direito. O que eles quiseram dizer com obediência à lei e ao direito? Direito para abranger esse algo a mais que decorre da Constituição. Com essa ampliação do princípio da legalidade, ampliou-se também o controle, porque aspectos que antes eram vedados ao judiciário, hoje são passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário. Paralelamente, reduziu-se a discricionariedade administrativa, a ponto de alguns dizerem que não existe mais discricionariedade, que não existe mérito do ato administrativo, que, na minha maneira de ver, é um pouco exagerado, mas há quem entenda dessa maneira. Então, eu diria assim, eu procurei mostrar o direito administrativo, chamado de tradicional, é o direito que eu estudei na escola, é o direito que eu ensinei por muito tempo para os meus alunos, e esse novo direito administrativo que está surgindo paralelamente, que dá uma feição nova ao direito administrativo. E esse novo direito administrativo, eu estava ouvindo o Eurico falar, ele está falando que muita coisa não sai da teoria, né, Eurico? Porque na prática, muita coisa não tem aplicação, e infelizmente é uma realidade. Muita coisa que nós mostramos de novo, uma boa parte da administração pública, até do judiciário, está alheia, não está tomando muita consciência, é só com o tempo que isso vai ser consolidado. Mas um aspecto que eu queria realçar é o seguinte: essas mudanças que estão ocorrendo no direito administrativo brasileiro não surgiram aqui no direito brasileiro. Elas foram e continuam sendo inspiradas no direito estrangeiro, como sempre o nosso direito administrativo foi inspirado no direito estrangeiro. E hoje a inspiração vem do direito comunitário europeu, aquele direito comum que foi criado como consequência da formação da União Europeia e onde houve um encontro do sistema da common law, próprio dos países de língua inglesa, e o sistema de base romanística. E os dois sistemas exercendo influências recíprocas sobre o outro. Isso daqui eu acho importante realçar, porque são mudanças de um mundo globalizado. Às vezes, quando o Fernando Henrique foi presidente, que o Bresser Pereira vinha com aquelas ideias de reforma administrativa, no início eu ficava admirada. Puxa, que imaginação, quantas ideias. Depois que eu fui ver que tudo vem do direito estrangeiro, tudo era inspirado lá no direito europeu.
Eu andei lendo uns trabalhos de autores europeus, por exemplo, a Jacqueline Morin-Devier, que já esteve aqui no Brasil, ela escreveu um artigo sobre as mutações do direito administrativo francês, que foi traduzido aqui no Brasil pelo Daniel Rachen, lá de Curitiba, publicado na Revista de Direito Administrativo e Constitucional, número 50, em 2012. Eu li um livro do Sabino Cassese, Direito Administrativo, História e Prospectiva, de 2010. Li alguma coisa dos espanhóis Eva Nieto Garrido e Isaac Martín Delgado, Direito Administrativo Europeu no Tratado de Lisboa. Se vocês lerem esses... Estou mencionando esses três. Existe muita coisa escrita hoje sobre as mutações do direito administrativo. O que esses autores apontam? Em primeiro lugar, a internacionalização do direito administrativo, porque os países da União Europeia, hoje, eles estão sujeitos a normas supranacionais e que se impõem a todos os Estados-membros. No Brasil, nós não temos uma força assim tão grande, mas essa é uma característica que eles mencionam. Mencionam a constitucionalização do direito administrativo, que é um dos temas aqui do Congresso. Mencionam o crescimento do direito público econômico, que também aqui no Brasil acontece, e não sei se não vai se acentuar agora essa tendência. Lá na USP nós temos já a disciplina de direito econômico, separada do direito administrativo. Mencionam a progressão da consensualidade, a aproximação entre o direito administrativo e o direito privado, o incremento de instituições comuns a todos os ordenamentos jurídicos, como as agências reguladoras, que lá na Europa são muitas vezes chamadas de autoridades administrativas independentes e que exercem essa função de regulação. O crescimento da participação do cidadão no processo administrativo, a exigência de motivação, a tutela jurisdicional dos direitos do cidadão perante a administração, mudança na forma de conceber a supremacia do interesse público. A gente pensa que é só aqui que estão rejeitando, lá é a mesma coisa. O direito à boa administração. Juarez Freitas já escreveu sobre isso. O direito de acesso aos documentos oficiais, a proteção de dados de caráter pessoal. Vocês viram, eu estou falando sobre o direito europeu, mas isto aqui não poderia ser dito também em relação ao direito brasileiro? O que está se passando lá, nós estamos vivendo aqui. É evidente que eu não tenho condições de falar sobre todas essas mudanças, o que seria absolutamente inviável, até pela falta de tempo. Mas eu vou mencionar primeiro um aspecto, que é que o direito administrativo ele vai sofrendo, obedecendo a duas forças opostas, praticamente. Porque, de um lado, o direito administrativo é puxado para o lado do direito constitucional. Por isso, nós falamos em constitucionalização do direito administrativo. Do outro lado, o direito administrativo é puxado para o lado do direito privado. Por isso que se fala em privatização, em fuga para o direito privado, ou fuga do direito público. Então, o direito administrativo está no meio, um pouco puxado para o direito constitucional e um pouco para o direito privado. Eu vou chamar a atenção, porque é até um dos temas aqui do Congresso, para a constitucionalização, pelas consequências que a constitucionalização vem produzindo, inclusive aqui no direito brasileiro. E quando eu falo, que alguém já deve ter falado muito sobre o significado da constitucionalização, mas em poucas palavras, nós podemos falar em constitucionalização no sentido de levar para a Constituição uma grande quantidade de matérias que antes eram tratadas pela legislação ordinária. Vocês pegarem lá a Constituição, hoje é difícil dar aula de direito administrativo sem a Constituição na mão. Todo o fundamento do direito administrativo está na Constituição. E, inclusive, principalmente a matéria de princípios foi constitucionalizada, e isto teve relevantes consequências, porque os princípios ganharam
força de norma constitucional. Isso aqui também segue uma tendência lá do direito europeu, porque na França eles dizem que existem os princípios com força constitucional que prevalecem sobre a legislação ordinária, e existem os princípios sem valor constitucional. Nós também temos esses dois tipos de princípio aqui no direito brasileiro. Em outro sentido, a de constitucionalização, ela significa que essas matérias, principalmente os princípios, os valores que foram levados para a Constituição, refletem sobre a interpretação da legislação ordinária em todos os ramos do direito. Então, hoje você aplica o princípio da moralidade, da impessoalidade, da motivação, se aplica na interpretação de todo o direito, a legislação infraconstitucional. E a constitucionalização, além de levar a essa ampliação do princípio da legalidade, ela teve um outro sentido também, que foi o da valorização dos direitos fundamentais. Vocês vejam que os direitos fundamentais mudaram. Se você comparar com Constituição de 67 com a atual, até a posição na Constituição do capítulo dos direitos fundamentais mudou. E se colocou lá no artigo 1º o princípio da dignidade da pessoa humana entre os princípios fundantes do Estado Democrático de Direito. E isso daqui também foi inspirado no direito alemão, porque a Lei Fundamental de Bonn, ela tem logo no artigo 1º que a dignidade da pessoa humana, e depois ela tem, no mesmo artigo 1º, um subitem, onde ela diz que os direitos fundamentais especificados nesse dispositivo serão cumpridos diretamente, o que eles querem dizer é que não precisa de lei. A Constituição tem determinados, aqui no Brasil a gente fala em núcleo essencial, tem um núcleo essencial que se aplica diretamente, independentemente de legislação. E isso foi grandemente aplicado pelos tribunais alemães, o Tribunal Constitucional, o Tribunal Administrativo, consta da Lei Fundamental de Bonn, e nós estamos herdando aqui com a judicialização das políticas públicas, onde se alega esse argumento para dizer que as normas que garantem os direitos sociais se baseiam na dignidade da pessoa humana, não são normas meramente programáticas, elas têm um núcleo essencial que decorre diretamente da Constituição. Bom, tudo isso trouxe uma série de consequências para o direito administrativo. Uma primeira é a busca de maior equilíbrio entre as prerrogativas da administração e os direitos do cidadão. Outra consequência que eu já mencionei é a ampliação da legalidade, com a consequente redução da discricionariedade e a ampliação do controle judicial sobre os atos administrativos. Eu estou falando controle judicial, mas é evidente que todos os órgãos de controle, inclusive o Tribunal de Contas, não é, Luciano? Também, também estão se aproveitando dessa ampliação do princípio da legalidade. Outra consequência foi a rejeição ao princípio da supremacia do interesse público, que levou àquela ideia que é defendida por alguns autores aqui, de centralidade da pessoa humana. O professor Marçal chega a dizer que o princípio da supremacia do interesse público deve ser substituído pelo princípio da supremacia dos direitos fundamentais. Mas isso levou à rejeição desse princípio, que tem aplicação, evidentemente, porque ele tem fundamento em vários dispositivos da Constituição. Não precisa ir muito longe. Você fala em desapropriação, a Constituição está autorizando, e a desapropriação é feita para proteger o interesse público, em detrimento do direito individual de propriedade. Quando você protege o meio ambiente, o consumidor, tombamento, todas as medidas de polícia estão protegendo o interesse público. São hipóteses que têm fundamento na própria Constituição. Outra consequência foi a judicialização das políticas públicas. Isso de uma forma assim assustadora, levando o Poder Judiciário
a invadir matérias de competência do legislativo e da administração pública e levando também a um desequilíbrio orçamentário. E é uma coisa que está difícil, precisa ser resolvida de alguma maneira, mas está difícil porque os juízes estão resistindo a aceitar qualquer restrição a essa judicialização. Outra consequência, a substituição da legalidade por constitucionalidade, em grande medida. Porque, vocês já imaginaram um pouco a quantidade de matérias que hoje estão na Constituição, de princípios, a quantidade de matérias que pode chegar à apreciação do Supremo Tribunal Federal? Então, ampliou de uma maneira assustadora a competência do Supremo Tribunal Federal. Então, muitas vezes, ao invés de falar ilegal, nós temos que falar inconstitucional. Surgimento de novas formas de interpretação, como a interpretação conforme a Constituição, que não existia antes. E uma consequência desastrosa é o crescimento da insegurança jurídica, viu, professor? A insegurança jurídica. E é curioso, é um paradoxo, porque no âmbito do direito administrativo não se falava em segurança jurídica. Podem pegar os livros mais antigos, aí ninguém falava em princípio da segurança jurídica, porque a segurança jurídica, no sentido de estabilidade das relações jurídicas, não é específica do direito administrativo, ela é da teoria geral do direito. O direito administrativo só começou a se interessar pela segurança jurídica quando surgiu o aspecto subjetivo de proteção à confiança, que entrou para o direito administrativo graças ao professor Almiro do Couto e Silva, que foi quem sugeriu a inclusão na Lei de Processo Administrativo daquela norma que veda a retroação de nova interpretação. Mas, infelizmente, justamente agora que se fala tanto em segurança jurídica, eu acho que nós estamos vivendo um momento de insegurança jurídica sem precedentes. Porque é muito mais difícil nós interpretarmos um princípio, porque o princípio, por natureza, tem um conceito indeterminado, do que interpretar a lei, que tem uma solução única. Outra consequência, também na minha maneira de ver, bem desastrosa, o ativismo judicial, que está presente principalmente no Supremo Tribunal Federal. E o ativismo judicial que é desastroso para o Estado de Direito, porque contribui para aumentar a insegurança jurídica. Por outro lado, nós temos, como consequência da constitucionalização, maiores garantias ao cidadão, e aí que entre o Eurico dizendo que nem tudo é observado, né? Com a processualização do direito administrativo, nós não tínhamos leis de processo administrativo, hoje nós temos o devido processo legal, direito de ouvir, direito de ser ouvido, direito de defesa, direito ao contraditório, direito de recorrer. E temos também como outra consequência a intensificação da atuação dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público e até o Judiciário. Outro dia eu fiz uma palestra aqui em Belo Horizonte mesmo, num congresso de procuradores do município. E eu critiquei um pouco a atuação do Ministério Público e do Tribunal de Contas, porque eu acho que a atribuição dessas instituições é da maior relevância, que elas estão contribuindo para garantir a legalidade. Mas não há dúvida também, desculpe-me, professora Luciana, que existem abusos. Existem abusos, infelizmente. Hoje, o rapaz foi me buscar no aeroporto, advoga nessa área de improbidade administrativa, ele estava comentando os excessos do Ministério Público, com os termos de ajustamento de conduta, as ações de improbidade administrativa. Eles entram em ações que pretensamente seriam para defender o interesse público, mas que, na realidade, às vezes, vão contra o interesse público. Eles fazem recomendações com determinação, já viu recomendação? Com determinação, com prazo para que seja cumprido, sob pena disso e daquilo. Então, está realmente havendo abusos.
Tribunal de Contas também. E sabe o que eu acho? Que esses órgãos de controle, principalmente o Ministério Público e o Tribunal de Contas, eles confundem o sentido da palavra controle, porque é uma palavra equívoca. Controle, na minha maneira de ver, que a atribuição deles é fiscalização. Mas a palavra controle também significa gestão, administração, comando. E eles querem exercer o controle mandando. Então, eles interferem com as decisões da administração pública. Os coitados dos prefeitos não têm liberdade para decidir nada, que o Ministério Público quer que não, aquela solução não é a correta, que a outra é que é. Então, eu acho que está precisando haver limites. E eu acho que esses limites, se forem observados, eles constam da lei de introdução às normas do direito brasileiro, com as alterações que foram trazidas pela lei 13.655. E eu não sei, eu ouso dizer, quem redigiu, vocês sabem que foi o Floriano de Azevedo Marques e o Carlos Ari Sundfeld. E foi, não sei se foi encomendado ou se foi feito em comum acordo com o senador Anastasia. Portanto, os mineiros têm aí a sua mãozinha nessa lei. Mas ela veio, em vários dispositivos, ela contém normas que se dirigem à administração, aos órgãos de controle, inclusive ao judiciário. Então, a impressão que se tem é que houve um intuito de impor limites à atuação, inclusive, dos órgãos de controle. E eu acho, alguns dizem, bom, ela não trouxe muita coisa nova, porque muita coisa que ela diz lá já era aplicada antes. Mas eu acho que, de certa forma, essa lei transformou alguns princípios em regras jurídicas. E isto tem uma consequência importante. Enquanto princípio é um conteúdo impreciso. Quando você estabelece um conteúdo para aquele princípio, se transformou em regra jurídica. Então, ela, embora esteja sendo chamada de Lei da Segurança Jurídica, eu acho que ela torna mais exigente a motivação das decisões da administração pública e dos órgãos de controle. Porque ela quer que esses órgãos todos, quando vão tomar uma decisão, quando vão invalidar um ato, um contrato, eles pensem nas consequências concretas disso. Eu examinei um caso uma vez, que o Ministério Público e o Tribunal de Contas estavam determinando que a administração pública rescindisse um contrato que estava em plena execução, alegando que tinha havido ilegalidade no processo de licitação. Se você vai anular, vai rescindir, você tem que pensar nas consequências. É isso que a lei quer, que a autoridade pense nas consequências. O que vai acontecer se a administração pública rescindir aquele contrato? É uma atividade essencial. Ela vai ter que fazer uma contratação de emergência, sem licitação. Ela corre o risco, mesmo fazendo outra licitação, de contratar por um preço mais elevado. Ela corre o risco de ter que indenizar o contratado se não foi ele que deu margem à ilegalidade. Então, eu acho que isso significa prever as consequências imediatas, jurídicas e administrativas. Depois voltaram atrás, resolveram não determinar mais a rescisão. Não é porque falam em consequencialismo, como é que vai prever o futuro, precisa de bola de cristal, não precisa de nada disso. Eu acho que as consequências decorrem do ordenamento jurídico. E o que o legislador quer é que a administração pública, quando tome uma decisão, que ela pense nas consequências daquilo que está fazendo. Eu até vou mencionar um caso concreto do Ministério Público. Tinha sido num município do interior, tinha sido feita doação de uma área para uma empresa, tinha feito uma desapropriação, a área desapropriada foi doada para uma empresa privada com a condição de que ela construísse uma fábrica do município, garantisse 200 postos de trabalho para os munícipes, porque isso aumentaria a arrecadação da participação do município. Isso tudo já tinha sido feito, a empresa estava construída, os empregados já estavam com seus empregos garantidos e o Ministério Público resolveu entrar com uma ação pedindo anulação.
Você acha que o promotor pensou nas consequências? Não pensou. Qual seria a consequência? A empresa vai ser desativada, a fábrica. Quem vai gerir? Os empregados vão perder seus empregos. A arrecadação do município, que tinha aumentado não sei quantos % vai voltar ao que era antes. Então, eu não estou defendendo que se deva sempre manter um ato ilegal. O que eu estou querendo dizer é que nem sempre a invalidação é a melhor solução. Às vezes é preferível manter um ato ilegal. E isso não vai impedir de responsabilizar o servidor público que praticou o ato ilegal. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a invalidação ou a manutenção, uma decisão. E a outra coisa é a responsabilização do servidor que deu margem à ilegalidade. E isto é uma coisa que já era defendida pela doutrina e pela jurisprudência, a possibilidade de manutenção de atos ilegais, quando na invalidação puder decorrer prejuízo maior para o interesse público. Então, o que a lei fez? Ela transformou em regra jurídica, ela está determinando alguma coisa que era aplicada apenas como princípio. Uma coisa também que foi dita aqui é que, eu não sei se foi a Eurica, acho que foi a Maria Tchelle que falou, sobre um dispositivo da lei que manda que os órgãos de controle levem em consideração os obstáculos que os órgãos gestores enfrentam na solução dos problemas. Você não pode deixar... O Brasil está vivendo em crise. Você não pode adotar uma medida passando por cima, desconsiderando a situação de crise. O judiciário não aceita o princípio da reserva do possível. Em algumas situações tem que aceitar, porque corresponde a uma realidade. Às vezes, a prefeitura não pode cumprir uma determinação judicial porque não tem dinheiro. É o princípio da reserva do possível, você não pode desconhecer isto. E uma norma importantíssima que eu acho que tem aqui, é que manda que na aplicação das sanções, e isso é dirigido para a administração pública, para os órgãos de controle e para o judiciário, na aplicação de sanções, deve ser levado em conta na dosimetria da pena as sanções anteriormente aplicadas pelo mesmo fato. Isso é uma coisa muito importante, porque nós temos sobreposição de instâncias sancionatórias. Às vezes a pessoa está respondendo a um processo por causa da lei de licitação, a uma ação de improbidade, está respondendo a um processo perante o Tribunal de Contas, a um processo perante o CAD, e todos prevêem multa, por exemplo. Se um já aplicou multa, todos vão aplicar a multa. E eu vi uma decisão muito importante do Tribunal de Contas da União, aliás, que também o STJ já decidiu dessa maneira, onde o Tribunal de Contas diz que o poder sancionatório do Estado, o poder punitivo é um só. São várias instâncias, mas o poder punitivo é um só. Então, não tem sentido essa sobreposição de sanções. Se a pessoa, como também não teria sentido se a pessoa já reparou o dano, em cada processo reparar o dano novamente. Então, eu acho que isso é uma coisa que talvez não seja na prática muito fácil de ser aplicado, mas que com o tempo tem que ser levado em consideração. Eu teria mais coisa aqui para falar. A lei prestigia o princípio da proporcionalidade, manda que na aplicação das penas seja levada em conta a natureza, a gravidade, essa coisa toda. Impõe limites à responsabilização dos agentes públicos, que isso aqui é importante, principalmente para os advogados públicos, que proferem pareceres e, às vezes, são punidos. A lei impede os excessos das sanções. Em nome da segurança jurídica, a lei veda a retroação de nova orientação geral. Isso daqui ela vem reforçar uma norma que já constava da lei de processo administrativo. Então, eu diria que nem tudo na lei é inovação, mas o grande mérito da lei foi em dar conteúdo mais preciso a determinados princípios que não tinham um conteúdo muito determinado. Eu tenho dito que as mutações do direito administrativo se deram em diferentes aspectos. Para concluir,
produziram a humanização do direito administrativo, pela valorização dos direitos individuais, pela dignidade da pessoa humana, pela busca de equilíbrio entre as prerrogativas da administração e os direitos do cidadão. As mutações produziram também a democratização pelos instrumentos de participação, de processualização, pela exigência de motivação, de transparência dentro da administração pública. Produziram também uma aproximação com o direito privado. Hoje nós temos a busca pelo direito privado na gestão de serviços públicos, com as PPPs, as concessões, as parcerias com o terceiro setor, as terceirizações. Só que a gente precisa sempre levar em conta, e aqueles autores estrangeiros que eu falo chamam atenção para isso, que o fato da administração pública se aproximar do direito privado não significa que ela vai se submeter inteiramente ao direito privado. Ela vai se submeter a um direito misto, onde entra a administração pública, entra o direito público, derrogando parcialmente o direito privado. E um último aspecto, que essas mutações do direito administrativo produziram a constitucionalização do direito administrativo, seja pela elevação ao nível constitucional de inúmeras matérias próprias de legislação ordinária, seja pela irradiação dos efeitos de princípios e valores sobre o ordenamento jurídico, com consequências sensíveis em matéria de interpretação. Eu diria que esse é o direito administrativo trabalhado nesse século XXI. Mas a pergunta que fica é: será que com o novo governo, a gente não sabe que rumo vai tomar, por enquanto estamos numa nave sem rumo, né? Então, será que com esse novo governo o direito administrativo vai continuar no rumo que está, vai retroceder ou vai surgir um terceiro direito administrativo? Que Deus nos ajude, não é? Agradeço.